graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Mais um domingo, dia do Senhor. É um dia de celebrarmos a vida, celebrarmos a salvação em Cristo Jesus. Domingo é dia abençoado, dia que Ele nos deu, para a gente juntos como igreja, em família de Cristo, estarmos unidos, para que tudo isso seja para a honra e glória de Deus, e que a Ele somente é devido. Nós, quando chegamos à igreja, devemos nos alegrar muito, porque é o dia que o Senhor Deus abençoou para a gente estar juntos, para a gente estar unidos com Ele. Vamos ler um trecho da palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 49, por favor, abra sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versos de 1 a 7. Isaías, capítulo 49, versos de 1 a 7. Nós vamos ler alternadamente este texto. Isaías 49, versos de 1 a 7. Vamos ler de maneira alternada. Eu vou ler os versos ímpares, a igreja os versos pares. Diz assim: ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos: os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que, apesar da nossa pequenez, apesar do nosso trabalho, que às suas vistas pode ser muito pequenino, Ele nos chama à adoração, e Ele nos diz no verso 4 aqui: de balde tenha trabalhado inutilmente, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Às vezes o nosso trabalho pode parecer muito pequenino para Deus. Às vezes o nosso trabalho, o nosso ministério na igreja, o nosso serviço diante do Senhor possa parecer muito pequeno. E a gente não vê recompensa nisso. Mas diante do Senhor a gente vê. Diante da glorificação do Senhor. E o verso 6 vai ainda explicar assim: diz ele: pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e retomares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E esse nosso pequenino trabalho
é para Deus como luz para os gentios, para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Nós podemos ter um trabalhinho pequeno, mas o Senhor traz para nós recompensa. E essa recompensa maravilhosa de iluminar aqueles que ainda não têm a palavra do Senhor, é dar nós glórias, porque glorificamos assim o seu nome. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar aqui do Senhor. Deus, querido Pai, muito obrigado, Deus, por este dia bendito, por estarmos diante de Ti neste momento como culto, ó Deus, por ter a Tua palavra bendita aberta, ó Deus, revelando assim para nós a Tua imensa sabedoria. E que nós podemos, ó Senhor, através dela, glorificar o Teu bom nome e ser luz neste mundo, ó Deus, iluminando assim aqueles que ainda andam em trevas, escondidos, ó Pai, longe do Evangelho da salvação, mas que através do nosso pequeno trabalho como igreja, que nós possamos ainda iluminar muito, ó Deus, e fortalecidos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua glória, pela Tua recompensa que o Senhor promete aqui neste texto, que nós possamos ser para Ti, ó Deus, como aroma agradável, servos fiéis, úteis, daqueles que amam o Teu nome e querem, ó Deus, ajuntamento para a adoração. Obrigado, Senhor, por tudo isso, que o Senhor possa receber este culto que fazemos a Ti somente, ó Deus, como aroma suave que sobe ao Teu santo trono. Nós te agradecemos, a Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, queridos, cantar o hino 33, Maravilhas Divinas. Vamos cantar juntos esse hino ao Senhor. De amor e de imensa bondade, voz de júbilo, vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. Do céu à terra, vai operando
Abra sua Bíblia comigo lá, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 11. Nós vamos fazer também essa leitura alternada. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, né? Eu vou ler os versos ímpares, a igreja os pares. Então, abra aí a sua Bíblia, vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 11. Vamos ler de maneira alternada. Diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, apenas das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Senhor Deus, nos instrui a ter em nossa vida o exemplo de Cristo Jesus, que sofreu na carne. Ele nos chama: armai-vos como vós, armai-vos vós também do mesmo pensamento, das que sofreu na carne e deixou de pecar. E no verso 9 ele vai dizer para nós: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Nós, quando pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, e realmente nós estamos entristecidos e arrependidos pelo que cometemos, a resposta que nós devemos ter ao exemplo de Cristo é viver uma vida de serviço uns aos outros. Serviço, sim. Por isso que Paulo insiste, por isso que Pedro insiste aqui: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Ou seja, sirva teu irmão com alegria, com hospitalidade. Então tome cuidado quando nós pedimos perdão a Deus verdadeiramente arrependidos e depois disso voltamos a agir de maneira arrogante como antes fizemos. Quando nós oramos a Deus e pedimos perdão, nós carecemos de que Ele nos perdoe pela sua graça e misericórdia, mas nós fazemos isso de todo o coração, nós nos entregamos em mudança de vida. É por isso que nós vamos orar agora, silenciosamente. Vamos pedir ao Senhor perdão de pecados. E depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir para que a dona Nivalda fique de pé e faça uma oração por nós de arrependimento de pecados. Vamos orar silenciosamente alguns instantes pedindo perdão por tudo que fizemos diante do Senhor. Pai eterno, Deus de amor, quero te agradecer, meu Pai, por este vídeo que nos concede, Deus, e por esse momento, Deus, que nós estamos reunidos com a igreja, Deus, para louvar o teu nome, Deus. Queremos te agradecer a Deus pela presença de cada irmão, de cada visitante nesta noite.
ó Deus, que não puderam estar, Senhor. Amém. O Senhor sabe o motivo de cada um, Senhor, a circunstância que cada um se encontra, ó Deus. Por isso nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja derramando livremente, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos. Visita, Pai, com a tua graça e misericórdia, Senhor. Pai, nós te roubamos, Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sonda o nosso pensamento, Deus. E tu sabes, Pai, que nós somos pecadores, Deus, e por isso nós precisamos do teu perdão, Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo perdão dos nossos pecados. O Senhor abençoe este culto, abençoe o céu, pastor, Deus, ministrando a tua palavra, Senhor. Fala os nossos corações nesta noite. Esta oração de paz, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Certos da grandiosa misericórdia de Deus e de termos advogado fiel junto ao Pai, nossos pecados estão perdoados. Nós vamos, por conta disso, louvar ao Senhor agora com 2 cânticos. Peço que você se coloque de pé para a gente adorar a Deus com cânticos espirituais. Esse primeiro cântico já é conhecido da igreja, né? E a gente pede aqui, clama ao Senhor em oração neste cântico, que nós possamos nos colocar diante de Deus de uma maneira ímpar, né? De uma maneira a qual Ele se agrada, né? Diante de todo o nosso ser, que a gente possa estar se derramando diante do Senhor. Vamos cantar então e derramar. Oh,
fala aos nossos corações. E essa próxima, vaso novo, é uma declaração ao Senhor de que nós queremos ser novamente, refeitos como um vaso, mas certos de ser um vaso de serviço ao Senhor. Nós vamos cantar essa música e que você possa realmente declarar verdadeiramente que você quer ser um vaso novo. Queremos ser realmente, ó Pai, um vaso em Tuas mãos. Assim, o Senhor, como oleiro, ó Pai, nos quebranta, nos transforma a cada momento, ó Pai. Para que assim venhamos ser cada dia pessoas diferentes, pessoas cheias do Teu Santo Espírito, ó Pai. Para que assim, ó Pai, venha jorrar em nós o Teu Santo Espírito, ó Pai. A alegria do Senhor em nós. Para que assim, ó Pai, venhamos refletir, ó Pai, nesse mundo aí fora. Mostrar que estamos diferentes, cheios do Teu Santo Espírito. Que Teu Santo Espírito esteja pairando na vida de cada um que nessa noite. Que a cada um que aqui se adentrou, ó Pai, possa declarar isso e receber a bênção do Senhor. Que o Senhor abre as portas do céu, ó Deus, as janelas e derrama ricamente sobre o Teu povo. Fica conosco no decor desse culto, ó Pai, que nós nos consagramos para Ti. E Te pedimos, ó Deus, que nos abençoe a cada momento. E que, ó Pai, nada venha deixar nos faltar, ó Pai. Abençoa, Deus, mais uma vez cada um. É a nossa oração que nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar as crianças para que venham à frente. Nossas crianças podem vir todas à frente. Ai, que saudade, hein? Pode vir todas. É muito bom ver as nossas crianças, né?
E eu não trago elas à frente por qualquer motivo, né? Você sabe bem disso. É para você lembrar do rostinho delas na semana e orar por elas. Então, olha bem o rostinho delas aí para que você durante a semana olhe ao Senhor e fale: Senhor, que essas crianças permaneçam debaixo do teu caminho, sejam protegidas, guardadas, né? E fortalecidas pelo nome do nosso Senhor. Nós vamos orar agora. Vou pedir para que a Edjane faça essa oração em favor das crianças. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença, Pai, agradecendo por este momento, ó Deus. Deus, pedimos em especial agora pelas nossas crianças. Ó Pai, entregamos elas nas tuas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor faça a obra no coração delas. Pai, que esse momento seja propício para elas possam aprender da tua palavra e entender, ó Deus, o que o Senhor quer para a vida delas. Pai, use, ó Deus, a Sara que vai falar, que ela possa falar através de ti, Senhor. Ó Senhor, possamos também aprender mais da tua palavra agora que o pastor vai falar. Possamos entender o que o teu Espírito quer para a nossa vida. Amém. Deus, fique conosco no restante desse culto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir, nós vamos passar hoje. Bem, queridos, nós aqui que ficamos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens em Filipenses. Eu peço que você abra a sua Bíblia então, na carta de Paulo aos Filipenses, hoje no capítulo 2. Nós vamos tratar dos versos 12 a 18. Abra a sua Bíblia, por favor, em Filipenses. Aqueles que não têm Bíblia lá atrás. O Robson vai ajudar aí pegar a Bíblia e abrir Filipenses 2, de 12 a 19, a 18. E o tema da mensagem de hoje é brilhar como luzeiros no céu. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria, né? Mas não qualquer alegria, é aquela alegria de servir a Cristo, né? E hoje, aqui nesse trecho de Filipenses 2, de 12 a 18, o tema que ele propõe aqui é brilhar como luzeiros no céu. Peço que você ouça a leitura da palavra de Deus com muita atenção no seu coração, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra bendita, cheia de esperança, que nos traz, ó Deus, agora a alegria de podermos ser luzeiros neste mundo. Que o Senhor possa nos fortalecer a isso, nos trazer, ó Pai, embaixo da tua graça, para que possamos entender, diante de tudo o que temos ouvido na tua palavra, como que o Senhor quer que nós nos portemos diante disso, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A criação de Deus, ela é algo maravilhoso. Nosso universo, nosso planeta são belíssimos. Existem tantas coisas lindas para serem observadas que nos enchem o coração e os olhos de alegria. O Senhor Deus, ele é tão criativo que criou uma enorme diversidade de animais, plantas, inúmeros seres
que são até mesmo microscópicos, né? De tanta perfeição e capricho do nosso Deus. Cada animal e cada ser vivente tem uma forma distinta de se desenvolver, de crescer, de se manter vivo neste mundo, e o nosso Deus deu a todos eles, todos estes animais, estratégias de sobrevivência para continuar sua caminhada. Mesmo? Alguns animais utilizam de estratégias muito interessantes para sobreviver aos períodos de intenso frio que o inverno causa. Essa estratégia de sobrevivência se chama hibernação. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas existem alguns animais que hibernam no inverno, né? Onde é muito frio mesmo. E alguns animais, como esquilos, morcegos, ursos, eles hibernam no inverno, né? Porque a temperatura baixa e a falta de comida daquele período dificulta a manutenção da vida desses animais. E por conta disso, Deus deu a eles a capacidade de hibernar. E quando esses animais hibernam, eles podem dormir profundamente durante todo o inverno. E esse sono é tão profundo que os batimentos cardíacos deles são reduzidos a quase nada, ao mínimo possível. A temperatura do corpo dele fica baixíssima para que ele possa sobreviver ao tempo grande de inverno, que seria muito complicado para ele conseguir comer, para ele conseguir se esquentar. Já foi comprovada que a hibernação não é uma falha no sistema desses animais, mas um mecanismo de sobrevivência em situação de risco. Olha que interessante isso. Deus deu a eles este mecanismo de sobrevivência em meio ao frio extremo. Os seres humanos não possuem essa estratégia. Quando os seres humanos ficam parados por muito tempo ou dormem demais, é um sinal de que algo está errado. Quando o ser humano ele fica parado por muito tempo ou ele dorme demais, é um sinal que ele está com um problema de saúde. Esse estado de cansaço, de falta de energia, de falta de motivação nos seres humanos, não é chamado de hibernação, mas de letargia, que é considerado um problema de saúde. Eu estou com um problema de saúde, estou sem forças, estou sem vigor, estou cansado em extremo, estou todo dia cansado, o dia inteiro com sono. Isso é um indício de um problema de saúde. Quando uma pessoa que sente isso procura um médico, ele logo diagnostica ela com alguma falta de vitamina, com alguma depressão, alguma coisa que careça de um remédio para melhorar, para ela voltar a ter ânimo, para ela voltar a ter disposição. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje com essa pequena introdução é a seguinte: e quando essa letargia, este sono pesado, este cansaço acontece no ser humano em sua vida espiritual? Você já parou para pensar sobre isso? Será que ela é uma proteção, assim como o esquilo, o morcego ou o urso quando ele hiberna? Ou será que ela é uma doença? Uma falta de vitamina? A falta de alguma coisa? Quando o ser humano ele tem uma letargia na sua vida espiritual, sem dúvida nenhuma, essa falta de movimento, de ânimo na sua vida espiritual é um pecado. É uma doença da alma. E da mesma forma como se isso fosse uma doença no corpo, precisaria de um remédio, de uma vitamina, de alguma coisa que te tirasse disso, a letargia na vida espiritual também carece de um remédio. E esse texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 2, verso 12 a 18, vai nos chamar a atenção para termos este remédio
de sairmos dessa letargia espiritual. O que Paulo, quando escreve aos Filipenses, vai nos ensinar hoje é nos chamar a desenvolver a nossa salvação. E para isso nós temos que fazer diversas tarefas determinadas por Deus. Porque nós somos chamados a ser luzeiros deste mundo. Estrelas brilhantes no céu. E é um meio que Deus usa para alcançar as atividades dele, que é a igreja que faz. E é assim que nós vamos encontrar a alegria de servir a Cristo. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção hoje é o seguinte: o que significa desenvolver a salvação? Essa é a primeira coisa que a gente tem que responder nesse texto. Porque o texto diz assim para nós, né? Assim, pois, amados meus, aí no verso 12, olha só. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. A salvação, saiba disso, ela é pela graça, um presente de Deus para você. Você não precisa conquistar ela. Porém, quando Paulo diz aqui que nós devemos desenvolver a nossa salvação, ele não está dizendo que você deve conquistar a sua salvação, uma coisa bem diferente. Conquistar a salvação, isso é impossível, porque ela é um presente de Deus para você, só Deus pode dar para você e ninguém conquista ela. É Deus quem dá, porque a glória da salvação é só Ele que tem. O presente que Deus te dá é a salvação em Cristo Jesus. Ele te deu esse presente. E nós não devemos, de maneira alguma, tentar conquistar a salvação, que é impossível fazer algo que foi pago por um preço altíssimo que somente Cristo poderia. Agora, o presente é seu. Deus te deu a graça de ser chamado filho de Deus. E o que Paulo tem chamado aqui você é, através deste presente, o que você está fazendo? O que você está fazendo com este presente? Foi dado por Deus através de Cristo para você. Agora existe um processo de amadurecimento que Paulo chama aqui no texto de desenvolver a salvação. Isso é o que nós chamamos costumeiramente de santificação da alma, que leva a vida toda. Nós devemos desenvolver essa salvação, conquistar essa nossa santificação ao longo de toda a nossa vida, durante todos os nossos dias. E Paulo está chamando isso de desenvolver a salvação. E outra pergunta que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: por que devemos desenvolver a nossa salvação? E é diante desse texto que nós temos dois erros que nós devemos nos atentar para não cair em nenhum deles. O primeiro é o ócio. O ócio. Devemos desenvolver a nossa salvação para não cair nesse erro do ócio, de ficarmos parados, de dormirmos demais. E essa letargia espiritual que tanto prejudica a vida do crente e a vida da igreja. Muitos crentes acham que eles devem mudar somente quando eles se convertem, sabe? O crente, ele acha que ele só tem que mudar de vida quando ele passa a ser crente, ou seja, ele tinha uma vida quando ele não era crente, quando ele passa a ser crente, ele mudou de vida, sim, e ele acha que ele está bom. Não, tá bom, já mudei. Sou crente agora acabou, né? E aí para. Não, eu já tenho a salvação em Cristo Jesus, o pastor falou que a salvação é pela graça, um presente de Deus, então tá bom, acabou. Não preciso mais fazer nada. Esses são os crentes que estão hibernando como urso, que ao se converterem ao Senhor, ao serem transformados pelo Espírito Santo, pararam aí. E estão acreditando que eles devem só agora esperar a volta de Cristo no mundo e ali sim vai ter alguma coisa. Meus irmãos, o ócio é pecado, tanto na vida física como na vida espiritual. Nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação. Somos chamados a um movimento.
movidos e motivados pelo grande amor de Cristo por nós, que nos constrange, que é um amor tão grande, tão maravilhoso, que nos cora de vergonha. Senhor, como o Senhor me amou de maneira tamanha, tremenda. E é diante deste grande amor que eu tenho que entregar a minha vida. A Bíblia diz assim, lá em 2 Timóteo 2:21, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Se você entender isso, Paulo está dizendo lá para Timóteo, você vai ser usado como utensílio para a honra, santificado, útil para o seu Senhor. A palavra de Deus nos chama, meus irmãos, a sermos utensílios úteis. Nós já somos purificados por Cristo, já fomos justificados por Ele na cruz do Calvário. Agora nós devemos nos colocar como vasos de bênção, sendo útil para o Senhor, porque nós já somos preparados para toda boa obra. Ele já nos salvou, Ele já nos purificou, Ele já nos justificou. Agora o que falta é nós encararmos isso, desenvolvermos a nossa salvação, para que juntos a gente seja útil e brilhar como luzeiros no céu. Devemos desenvolver a nossa salvação para não cair no erro também de tentar garantir a nossa salvação pelas próprias mãos. Outros crentes trabalham para o Senhor simplesmente porque eles acreditam que isso é uma forma de conquistar o céu. Não, não é. As boas obras não são para conquistar o céu. As boas obras são em resposta de termos conquistado o céu por Cristo Jesus. Quando nós temos a salvação em Cristo Jesus, agora sim, nós somos preparados para toda boa obra, e Ele nos coloca na mão dons e talentos para servirmos a Ele com graça e com alegria. E Paulo nos alerta aqui que nós devemos desenvolver a nossa salvação, buscar a nossa maturidade na fé, buscar a nossa santificação no serviço cristão em temor e tremor. Temor e tremor significa realizar tais coisas com humildade de coração, sabendo que o Senhor é quem ordenou isso, não por mim, mas porque o Senhor ordenou. Nós, meus irmãos, nós deixamos de agir e de trabalhar para o Senhor por confiar demais em nós mesmos. Não, se eu precisar de alguma coisa, eu consigo. Achamos que nós somos bons e por isso que nós não podemos nos misturar com aqueles pecadores e esquecemos que nós viemos do mesmo lugar, resgatados por Cristo. Às vezes a gente cai nessa falta de temor e tremor. Quando nós olhamos dessa forma, com temor e tremor diante de Deus, aquele que nos salvou, nós nos colocamos ao serviço por completo, porque nós sabemos que todos nós, qualquer um de nós, viemos do mesmo lugar. Todos nós éramos pecadores e carecíamos da graça de Cristo. E é por conta do seu sangue bendito derramado na cruz do Calvário que nós somos salvos. E se a gente entender isso com temor e tremor, com humildade de coração, nós vamos poder ser vasos úteis na sua mão. Porque aí sim eu vou entender que eu devo viver a minha vida de entrega a Ele, com alegria e singeleza do coração. Bom, desenvolver a salvação então é amadurecer o nosso caráter cristão, santificar a nossa alma ao Senhor e nos entregar ao serviço por completo. Isso é desenvolver a salvação. Mas a outra pergunta que a gente pode fazer é: como? Como que a gente pode desenvolver a nossa salvação? Como fazer isso? Como que nós podemos fazer isso nos dias de hoje? Paulo nos demonstra aqui 4 passos simples para isso. Eu peço a sua atenção. O primeiro passo é obedecer de maneira incondicional. Paulo vai dizer assim, olha aí para mim, no verso, deixa eu achar aqui,
Paulo diz aqui, amados meus, que ainda no início aqui, como sempre obedeceste, no verso 12, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Olha só o que ele está dizendo aqui, carinhosamente Paulo chama os irmãos de Filipenses de amados meus. Ele está buscando encorajar esses irmãos da igreja de Filipos a obediência incondicional, e ele faz isso com muito carinho. Quando Paulo chama eles de amados, ele está chamando eles para muito próximo, que não é só irmãos, preste atenção, não, ele chama amados meus. Vocês têm obedecido muito, e eu sei que vocês vão continuar a obedecer. Nós sabemos que é mais fácil obedecer quando a gente está perto, não é? De alguém da igreja. A gente vê alguém da igreja na rua, a gente até, deixa eu me cortar direitinho aqui, né? Ou quando a gente está na igreja aqui, a gente fala, irmão, graça e paz, né? Então quando nós estamos pertinho uns dos outros, a gente costuma obedecer mais fácil. Mas Paulo está querendo chamar eles aqui, amados, olha, eu sei que vocês obedecem aqui pertinho, mas eu quero que vocês obedeçam longe, de maneira incondicional. Um crente que está desenvolvendo a sua salvação, que está buscando amadurecimento na fé, não se importa com quem está olhando, ele obedece de qualquer maneira. Deus está observando os nossos passos. E por isso, a obediência deve ser a todo instante, em toda circunstância, mesmo que não tenha ninguém olhando. O Senhor Deus está olhando. E Ele quer que você amadureça, que você se santifique, que você desenvolva a sua salvação, mesmo distante de todo mundo. Eu não consigo estar pertinho de você todo o tempo. Você não está pertinho dos irmãos da igreja todo o tempo. Nem todo mundo sabe que você é crente, mas você tem que agir como tal. Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus está vindo. O primeiro passo que Paulo nos chama a desenvolver a nossa salvação é obediência incondicional. O segundo passo que Paulo nos chama para desenvolver a nossa salvação é obedecer sem murmuração. Olha só o que ele diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas, verso 14. Queridos, nós temos uma tendência muito grande de murmurar. Muito grande. Não obedecemos porque sempre achamos que a nossa ideia é melhor. A gente sempre acha que a nossa ideia para desenvolver alguma coisa é melhor do que a do outro. Sempre. E quando a gente não faz da maneira que a gente quer, a gente murmura. Só que você tem que entender que isso não se encaixa numa vida cristã. Porque o melhor para a nossa vida é obedecer a palavra de Deus, mesmo que isso tenha que fazer algo que a minha vontade diz para não fazer. E reclamar e murmurar são coisas muito antigas, não são? Desde a saída do povo do Egito, só souberam reclamar. Primeiro eles reclamaram pela escravidão lá no Egito, aí Deus ouviu a oração. Aí depois eles reclamaram pela fome, aí Deus manda maná. Aí depois de Deus mandar maná, eles reclamaram ainda de saudades do Egito, olha só. Saudades do Egito, das suas carnes, das suas cebolas, dos seus alhos. É verdade isso. E aí Deus manda carne nas codornizes. Depois eles murmuraram por sede, e Deus manda água, e isso não acabou até hoje. Até hoje os crentes murmuram. São murmurações sem fim, murmurações variadas. É murmuração contra o irmão, é murmuração porque a saúde não está boa, é murmuração porque a parte financeira não está boa, é murmuração porque a família não está boa, é murmuração porque o marido não está legal. É só murmuração. Quando murmuramos sem fim,
inevitavelmente entramos em contenda. É por isso que ele vai dizer, fazer tudo sem murmuração, nem contenda. Porque quando eu sou alguém que murmura demais, daqui a pouco alguém vai chegar em mim e falar, peraí, você está reclamando muito. E aí a gente entra em briga. O que Paulo está dizendo é, não murmure, porque senão vai entrar em contenda. A briga e a contenda são resultados inevitáveis de um crente murmurão. E nós somos chamados a evitar a briga. Somos chamados a viver em paz, a amar o irmão. Por isso, pare de murmurar. Pare de reclamar. Não se esqueça de que a murmuração é uma forma de expressar o seu descontentamento por tudo que Deus está te dando. Eu vou repetir porque eu dei uma gaguejada, eu quero que você entenda bem. Não se esqueça de que a murmuração é uma forma de expressar o seu descontentamento por tudo que Deus está te dando. Então lembre-se, quando você for murmurar, tenta lembrar rápido para você não cair no pecado. Se eu murmurar, eu vou estar dizendo com outras palavras, eu estou descontente com o que Deus tem me dado. E quando você murmura, está dizendo em voz alta que Deus não sabe o que você precisa. Você acaba expressando isso para os outros, que Deus não está sabendo cuidar de você da maneira como que você deveria ser cuidado. Querido, largue essa maldita mania de murmurar. Aprenda a se alegrar com o pouco ou com o muito que Deus te deu. Aprenda a ser satisfeito com o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A melhor tradução seria: o Senhor é meu pastor e de nada me falta. E de nada tenho falta. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. A gente tem que aprender isso. O terceiro passo para desenvolver a nossa salvação é nos tornar irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. O que isso quer dizer é que a nossa santidade tem que se tornar evidente. Evidente para os de fora. As pessoas precisam ver o quanto nós mudamos por causa de Jesus. Não basta você dizer que é crente para as pessoas. As pessoas precisam ver que você é crente. Elas precisam ver que você mudou. Não só quando você se converteu, mas que você anda mudando. Que você progride em mudança. Que depois de tanto tempo de crente, você vem amadurecendo. Não faz. As pessoas precisam ver isso. Precisam ver que você mudou de vida. Não faz mais alguma coisa que você fazia no passado. Não fala mais determinadas palavras que você falava antigamente. Que você age com amor e com humildade de agora em diante. A gente precisa demonstrar isso para as pessoas. Lembre-se, que eu não estou falando só daquele momento da sua conversão em diante. Eu estou falando depois que você se converteu e depois de tantos anos de igreja, você precisa aparentar que tem mudado. Meus irmãos, meu irmão, o teu vizinho tem observado que você muda? Que você mudou? Puxa, meu vizinho, olha, ele ouviu umas músicas meio esquisitas, ele não ouve mais tanto tempo. Meu vizinho brigava com a esposa alto, falava alto lá, hoje não ouço mais. Será que eles brigam mais baixo? Não sei. Mas eles precisam ver isso de você. Eles precisam ver que você mudou. O seu filho tem observado que você tem mudado, que você tem se tornado mais sábio. O seu filho agora tem falado, puxa, eu vou ligar ainda mais com meu pai e com a minha mãe para ter uma palavra, um conselho bom, porque meu pai e minha mãe têm se tornado cada dia mais maduros na fé. Agora eu vou pegar pesado, hein? O teu esposo, a tua esposa tem percebido que você tem mudado? Ele tem percebido que ao longo do tempo de casamento, você agora tem cada dia mais sendo maduro,
tem lidado com as dificuldades com mais paciência, tem brigado menos por certas coisas, tem falado palavras de consolo com mais vezes. O seu marido tem percebido isso, a sua esposa tem percebido isso. Seus filhos estão percebendo o seu crescimento, os seus irmãos estão percebendo o seu crescimento, o seu amadurecimento. Se não, isso é um sinal que você não está desenvolvendo a sua salvação. Você precisa desenvolver ela, crescer. Pare de murmurar. Seja bem irrepreensível na conduta, maduro na fé. E o quarto passo que Paulo nos ensina para desenvolver a nossa salvação é brilhar como luzeiros no céu. Isso que Paulo diz aqui é: resplandeceis como luzeiros no mundo. Porque quando o crente demonstra maturidade, quando ele demonstra que ele é alguém íntegro, quando ele demonstra que ele é alguém sincero, inculpável, que não murmura, que amadureceu ao longo do tempo, ele brilha como uma estrela no céu, porque as pessoas veem isso. Sabe quando você encontra uma pessoa que de tão madura, de tão sábia, você quer ficar ouvindo, e você vai visitar ela e fala: puxa, olha, eu estou com uma dificuldade assim, ela traz um aconselho maravilhoso. Esses têm que ser os crentes. Esses têm que ser os crentes, eles têm que ser alguém que é buscado, que é um guia no caminho de alguém. Alguém que vai iluminando o caminho de uma pessoa. Seja primeiro isso, dos seus mais próximos, dos seus cônjuges, dos seus filhos, dos seus familiares, para que você seja isso do mundo. Quando seus vizinhos, seus cônjuges, seus filhos, seus amigos e parentes começarem a notar que você tem amadurecido, eles vão perceber que você brilha a luz de Cristo. E certamente vão querer saber mais. Aí o teu evangelismo vai ficar mais fácil, porque eles vão até você. Eles vão até você saber um pouco mais. Olha, eu estou com uma dificuldade, pode falar alguma coisa para mim? Puxa vida, você poderia orar por mim? Olha a porta aberta para você evangelizar. Nós seremos como faróis que indicam o caminho para os navios. É isso que Paulo diz como preservando a palavra da vida. Quando Paulo diz isso aqui no texto, ele está indicando que na vida deles as palavras de vida que as Escrituras nos ensinam são este caminho de salvação para as pessoas. Quando a gente brilha a luz de Cristo, nós estamos falando para as pessoas: olha, sigam o caminho que te salva, que te torna alguém íntegro, maduro. A pergunta que fica até aqui então é: que tipo de luz que você tem sido? Que tipo de luz que você tem sido? Uma luz que atrai as pessoas para Cristo, ou uma luz que tem afastado as pessoas de Cristo? Responda essa pergunta dentro do seu coração, reflita sobre isso. Porque Paulo nos ensina como que a gente tem que desenvolver essa nossa salvação. Desenvolver a salvação é então amadurecer o nosso caráter, santificar a nossa alma ao Senhor e nos entregar ao seu serviço. Paulo nos ensina que a gente pode fazer isso como? Obedecendo incondicionalmente, sem murmuração e contenda, sendo irrepreensível e sincero e brilhando a luz de Cristo. Mas a única pergunta que falta agora: qual o objetivo dessa salvação? Qual o objetivo de desenvolver essa salvação? E Paulo revela isso aqui dizendo: para que no dia de Cristo, olha só o verso 16, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício de serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo afirma aqui que quando chegar no dia do juízo final, chamado aqui dia de Cristo, olha que interessante, o dia do juízo final Paulo está chamando de dia de Cristo. É o grande dia de Cristo. Ele iria se gloriar de ser um servo útil ao Senhor. A glória de Paulo seria de falar assim: eu fui útil, Senhor. Eu posso te mostrar frutos.
Quando chegar lá no céu, Paulo poderia mostrar os seus frutos diante do Senhor, mostrar qual foi o seu serviço útil na terra, que não ficou parado, que não ficou hibernando como urso, mas ele foi um vaso de bênção. Essa não é uma glória soberba, como eu já falei anteriormente. É uma glória de glorificar a Cristo. Por isso que Paulo está tão alegre, por isso que Paulo diz, olha, alegrai-vos comigo. Paulo está dizendo aqui, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A nossa preocupação deveria ser essa, igual a de Paulo. Eu quero glorificar a Cristo. Eu quero me alegrar em glorificar a Cristo. Devemos nos preocupar, sim, em nos apresentar ao Senhor no último dia, o dia de Cristo, o dia do juízo final, como obreiros fiéis e úteis. Aparecer lá naquele dia, podendo dizer, eu servi ao Senhor com integridade, eu servi ao Senhor com vontade, trabalhando para o Senhor. Eu sei que meu trabalho foi ínfimo, Senhor. Eu sei que meu trabalho foi pequenininho, mas é para a glória de Cristo. E Ele vai usar para isso. Isso certamente gerará em nós, enquanto estivermos ainda aqui, muita alegria. Muita alegria. Porque em meio a esse serviço que nós vamos observar o sobrenatural de Deus agindo através da igreja. Meu irmão, você está preparado para mostrar os seus frutos ao Senhor no último dia? Você seria capaz de se encontrar com Cristo no último dia? E você vai se encontrar com Cristo no último dia? E mostrar para Ele os seus frutos? Apontar para Jesus qual foi o seu fruto? Ou você vai chegar diante de Cristo sem nada nas mãos, com o seu talento enterrado? Desenvolver a salvação não é uma coisa fácil. Você pode estar pensando aí que ter uma disposição a te servir a Cristo assim é algo impossível para você. Porque você tem muitas tarefas no seu dia a dia, ou porque você não tem uma saúde muito boa aí, ou porque você já tem uma idade avançada. Você pode estar pensando em várias coisas no seu lugar. Como que eu vou fazer isso? Uma que eu não tenho vontade de fazer. Eu não tenho saúde. Eu não tenho tempo. Eu não tenho recursos financeiros para isso. Mas a resposta que esse texto aqui nos traz é a seguinte: é difícil mesmo. É difícil mesmo. Mas essa disposição de servir a Cristo não vem de você. Olha só o verso 13 comigo de novo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente não tem vontade. Eu sei que a gente não tem saúde, que a gente não consegue fazer nada por nós mesmos. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que Deus vai fazer isso por nós. Essa é a promessa dele. É Deus quem vai efetuar em você tanto querer quanto realizar. Meu irmão, se você está sem vontade, se você está sem desejo, se você está sem saúde, sem dinheiro para fazer a obra de Cristo, fale com Ele. Clame a Ele: Senhor, me dê vontade. Eu quero experimentar essa alegria que vem de servir a Cristo. Senhor, me dê vontade. Eu sei que por minhas mãos eu não vou conseguir. Me dê o realizar, Senhor. E é assim que o Senhor promete nos fazer, porque é dele tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Se assim Ele quiser, se assim Ele desejar, Ele vai realizar. Se você se sente cansado, se você se sente fraco, desanimado para servir ao Senhor, peça a Ele em oração. Dobre seus joelhos, diga ao Senhor: Pai, eu quero te servir, eu só não tenho vontade para fazer isso. Só não consigo levantar do lugar. E Ele promete te dar tanto querer como realizar para a sua glória e para a sua glória e para a sua obra aqui na terra. Que Deus assim
nos abençoe e nos fortaleça em todo o tempo, em todo momento. Amém? Nós vamos cantar um hino agora para nos preparar para essa ceia. Eu peço que você se coloque de pé. O hino 86, oração ao Espírito Santo. O Senhor Jesus nos instrui em sua palavra acerca da Santa Ceia do Senhor. E Ele diz para nós, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós precisamos, quando observamos a Santa Ceia do Senhor, quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós devemos pensar que Cristo está presente em nosso meio. A Santa Ceia do Senhor é uma promessa de Cristo de que Ele é um conosco, de que Ele está conosco. E quando nós somos encorajados, quando nós somos chamados a mudar de vida e a servir a Cristo como luzeiros no céu, nós precisamos que Ele esteja conosco. E a promessa dele é de estar conosco em todo momento. De estar conosco em todo momento. E quando nós partimos o pão da Santa Ceia, nós estamos mais uma vez confessando isso uns aos outros. Eu creio, Jesus está aqui comigo. Por isso, meu irmão, você que se sente fraco, mais uma vez eu digo, peça a Deus em oração por fortalecimento. E saiba que através da Santa Ceia, Ele te dá uma bênção especial. Ele promete isso. Por meio de um sinal visível, Ele te promete uma bênção invisível. E assim, nós devemos confiar no Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe neste momento. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por podermos participar, celebrar mais uma vez a Santa Ceia do Senhor. Ó Senhor, temos tantas fraquezas, tantas debilidades, Senhor. Somos servos, ó Deus, de Ti, mas servos que não possuem todos os dons, que não possuem saúde plena e vigor, que não possuem toda a sabedoria do mundo, ó Deus, que não possui, ó Deus, tantas e tantas características importantes, ó Pai. Mas nós queremos Te servir com verdade, de todo o coração. Nós queremos Te servir, ó Pai, de todo o nosso ser. Que o Senhor possa mudar isso em nós. Que o Senhor possa transformar o nosso coração cada dia, Deus. E nós confiamos, ó Deus, que agora, separando esses elementos do uso comum para o uso sagrado da Santa Ceia do Senhor, que o Senhor possa trazer o que cada um de nós carece,
para sermos servos úteis no teu trabalho, para que a gente possa ser luzeiros neste mundo que jaz em trevas. Nos ajude, ó Deus, a sermos abençoados, nos ajude a sermos servos abençoadores, que levem como vasos de bênção a bênção para pessoas distantes. E essa bênção só pode vir do teu Evangelho sagrado, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando a você, meu irmão, que essa mesa é do Senhor Jesus. Não é a mesa da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, mas é a mesa do Senhor Jesus. E se você está em plena comunhão com alguma igreja verdadeiramente evangélica, você está convidado a participar deste momento. Este é um momento que nós temos com muito zelo. E Paulo nos instrui ainda aqui em Coríntios, dizendo assim, que por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir no corpo, come e bebe juízo para si. Por isso nós zelamos muito por esse momento. E por isso que eu peço que você examine o seu coração. Se você está em plena comunhão com a tua igreja, verdadeiramente evangélica, você pode participar conosco. Se não, não é esse momento ainda. Não é esse momento de participar. Zele para não comer indignamente do corpo. Eu peço então a você que se examina, que sabe que está em plena comunhão, que fique de pé, para que nós possamos participar juntos do pão e do vinho. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, a partir disso, este é meu corpo, que é dado por vós. Tomai dele todos, disse Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus toma o cálice. E tendo dado graça, diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos. É essa nova aliança que nós fazemos parte. E certos de que, através da boa vontade de Cristo, através da vontade do Senhor, nós podemos ser vasos de bênção que possa transmitir este Evangelho ao Senhor. Se você tomou do pão, está convidado também a participar do cálice. E mais uma vez nós confessamos ao Senhor, tomando do cálice da nova aliança, na qual Ele comprou com sangue precioso para todos nós. Tomemos dele todos os dias. Aleluia, aleluia.
Cantarei em meu coração, cantarei, Senhor, de dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por este culto que nós podemos servir ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por estarmos juntos mais uma vez neste domingo como família de Deus, para louvar e adorar o teu santo nome. Ó Senhor, mude o nosso coração, transforme o nosso viver, ó Deus, que a tua palavra possa entrar em nosso coração e gerar frutos, ó Deus, frutos de justiça, frutos de conversão, frutos de arrependimento, frutos de mudança, ó Pai. E que nós, ó Deus, possamos ser servos úteis ao Senhor, dignos, ó Deus, de ser recebidos por Ti no grande dia de Cristo Jesus, com muitos frutos a serem entregues em Tuas mãos, ó Deus. Obrigado porque ainda há tempo de transformação, ainda há tempo de mudança, ó Deus, e o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nos concede a isso. Nos ajude, ó Pai, nos fortaleça, dê a nós o querer, dê a nós também o realizar todas essas obras que o Senhor já preparou para cada um de nós, ó Pai. E que possamos, ó Deus, ser fortalecidos juntos como igreja para continuar essa caminhada ao Senhor. Fortalece a igreja presbiteriana de Porto Belo, ó Deus, nós carecemos de Ti. Nos dê, ó Deus, recursos materiais, financeiros e pessoais, ó Deus, de gente, de irmãos, de crentes com dons e talentos para servir ao Senhor. Ó Senhor, nós pedimos pela saúde do pastor Felipe, ó Deus, que não anda bem. Pedimos pela saúde do seu filho Danilo, ó Deus, que vai fazer uma cirurgia no dia 22. Pela saúde da Mel, sua bebê, ó Deus, que começou um novo tratamento. Ó Senhor, abençoe também a vida da dona Nair, ó Deus, que vai fazer uma cirurgia no dia 14. Ó Deus, abençoe ela. Abençoe o seu Davi também, que não andou bem. Graças ao Senhor está melhor. Ó Senhor, abençoe o filho da Diná, Deus, que vai passar agora, quarta-feira, por um processo. Deus, que o Senhor ajude ele, ó Pai, e que o Senhor possa nos dar a Tua graça em todo momento, ó Deus. Se alguém carece de cura, que o Senhor conceda, que se alguém carecer de restauração, que o Senhor assim o restaure, porque nós confiamos em Ti, ó Deus. Ó Senhor, nos despeça em paz, que possamos ter uma semana repleta da Tua graça, que possamos refletir na Tua palavra a cada dia, Deus. E é nisso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o teu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém.